bom dia. Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 11 de maio, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição, hoje vamos debater principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos o presidente da Praticagem de São Paulo, Nilson Ferreira dos Santos. Nilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito bom dia. Obrigado, Nathalie. A gente agradece o convite. Bom dia a todos. E também o consultor portuário, Sérgio Aquino. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela tua participação. Bom dia, Nathalie. Bom dia ao Nilton e aos nossos espectadores. Vamos falar sempre de Porto, é um tema muito gostoso para começar bem o final de semana. Exatamente. E a partir de agora você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Queria começar o nosso bate-papo falando a respeito do acidente do navio que atingiu 3 balsas e que movimentou os noticiários durante toda essa semana. Nilson, o que pode ter causado esse acidente? O aprofundamento do canal pode ter sido um dos fatores de fato? Nathalie, o que aconteceu todo mundo viu, todo mundo sabe, as mídias sociais estão aí mostrando vários filmes e vídeos a respeito do que aconteceu. O que causou aquilo é objeto de investigação através do inquérito que a Autoridade Marítima, a Capitania dos Portos, instaura. Essa investigação ela leva em consideração vários fatores que estão ali envolvidos apropriadamente no acidente. A gente não pode esquecer que durante uma manobra na ponte de comando do navio não tem só um prático. Tem um comandante, tem um timoneiro, tem um oficial de segurança, de serviço, de navegação. Todos são seres humanos, todos eles vão ser inquiridos, todos eles vão ser colhidas informações. As informações também técnicas do navio a respeito de máquina, leme, todas as condições mecânicas do navio também vão ser investigadas e através disso é que eles vão poder chegar a uma conclusão. Qualquer coisa que eu fale aqui, o que ocorreu, eu posso estar enganado ou o inquérito provar uma coisa contrária. Em relação à profundidade, é possível, mas é pouco provável, né? Porque os navios passam ali diuturnamente, com mais calado do que aquele, e nada aconteceu dessa monta, né? O navio tem um pequeno desgoverno, isso é normal, isso é o nosso dia a dia. Nós estamos ali justamente para corrigir isso. Diga-se de passagem que a ação do prático naquela situação específica evitou um mal muito maior, que seria uma colisão frontal naquela situação ali. Se as pessoas observarem que para o leigo é difícil de entender vendo apenas as imagens, né? Mas evitou um mal muito maior. Sérgio, a questão do aprofundamento do canal, quando a gente fala de um navio como que causou o acidente, a gente está falando do segundo maior navio que entrou no Porto de Santos, 333 metros. E a gente sabe que vem aí, muito próximo da gente, uma nova geração de navios ainda maior. O Porto de Santos pode estar sujeito a acidentes? Nathalie, o Porto de Santos precisa se manter competitivo. Não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade e de exigência. É bom que a população e todos nós tenhamos clareza de que a principal atividade econômica da nossa cidade, da região, é a atividade logística portuária. Tem cidades aí no mundo que não deram atenção a isso, perderam essa atividade e até hoje não se encontraram em outra atividade. Então, a gente não pode tratar isso de maneira irresponsável. Então, o Porto precisa adequar sua infraestrutura, seu canal, quer em profundidade, quer em largura, mas também em sistemas de navegação, o VTMSI, que está em fase de implantação, e também em termos de procedimentos de controle, para que nós tenhamos navegação segura. Conforme o Nilson destacou, uma operação de entrada e saída de navio é uma operação que merece atenção no mundo inteiro. Nós temos portos com canais, com trechos de canais mais estreitos do que o de Santos. Então, não é a questão de tratar largura do canal. É questão de um conjunto de infraestrutura e de procedimentos. Nós precisaremos receber navios de maior dimensão ainda. Ontem estávamos num evento lá na Codesp, onde a USP apresentou
uma parte do seu trabalho técnico que está sendo feito, mostrando, inclusive, a necessidade de mercado de se preparar para os navios maiores, inclusive com a perda de remuneração que o porto teria, só para você ter uma ideia, até 2030, se nós não nos prepararmos para os navios maiores do que este, o Porto de Santos deve perder pelo menos 500 milhões de faturamento, não, desculpe, 5 bilhões de reais de faturamento até 2030. Isso não é número que pode ser desprezado, porque um faturamento deste é distribuído por toda a atividade, não é? Claro. Envolve os agentes marítimos, despachantes, terminais, transportadores. Então, precisamos, como disse o Nilson, um processo desse, um evento deste, tem que ser tratado como uma análise de fatos para preparar o futuro desenvolvimento e evitar novos fatores. E justamente por causa desse acidente, a DESA e a Capitania dos Portos estiveram reunidas para discutir medidas que possam minimizar ou evitar novos acidentes na travessia e no Canal do Porto. Veja só. Quanto às causas do acidente do último domingo, sem novidade. O inquérito que apura o ocorrido ainda não foi concluído. Foram discutidos na reunião de forma embrionária possíveis mudanças de sinalização para as embarcações. Representantes da DERSA reiteraram que as balsas cumprem rigorosamente todas as medidas de segurança. O acidente aconteceu pontualmente às 8h22 da noite do último domingo. Durante 1 minuto, a lateral direita do cargueiro Santos Express arrastou 3 balsas. As 2 primeiras embarcações estavam fora de serviço e a terceira havia desembarcado veículos momentos antes. A armadora proprietária do navio, que tem bandeira alemã e foi batizado em novembro de 2017, informou que está colaborando com as autoridades e que a ocorrência também é alvo de uma apuração interna. 2 das balsas atingidas permanecem inoperantes, sem previsão de retorno ao serviço de travessias. Nilson, quando a gente ouve o vídeo que está circulando nas redes sociais, a pessoa que gravou o vídeo diz que o rebocador falhou. O rebocador falhou. Isso pode ter acontecido? Não, eu acho que não pode a pessoa ter falado aquilo. Infelizmente, eu vou ser sincero, é um leigo, né, comentando sobre um assunto que não lhe compete. É como eu chegar num centro cirúrgico, o paciente, vou fazer uma brincadeira, faleceu no centro cirúrgico, não, foi porque o médico não pinçou a artéria A, B ou C. Não pode levar isso em consideração. Como eu falei, as causas vão ser ainda investigadas, mas com certeza não tem nada a ver com o fato do rebocador. Aliás, o rebocador está ali para dar justamente essa segurança que nós estávamos vendo a respeito do quadro anterior aí da reportagem, né? Está se discutindo isso e a praticagem já faz isso diuturnamente, né? A gente se prepara para que esses acidentes se evitem. Nós fazemos cursos periódicos. Eu estive agora em abril nos Estados Unidos fazendo um curso específico para receber os navios maiores que o Sérgio acabou de citar. Nós estamos nos preparando. A gente acha que o Porto tem que receber esses navios, ele tem condições para isso, o mercado exige isso e nós temos que estar preparados para isso. A praticagem está treinando todos os profissionais nos Estados Unidos, um treinamento específico para esse tipo de navio. São navios de 14 mil teus. O Sérgio Aquino pode dizer o quanto isso representa em escala econômica, um navio desses vir para um porto como o Santos, como é importante para a economia. E a praticagem está se preparando para isso, para trazer esses navios com segurança. Tá? O escopo da nossa atividade é a segurança. Né? A gente não pisca, a gente não dorme um dia sem pensar nisso, certo? Então, nós estamos nos preparando. Em relação às medidas que poderiam ser tomadas, nós já tomamos diuturnamente. Todo dia eu acabo repetindo essa palavra porque a minha atividade, ela realmente é 24 horas por dia, 7 dias por semana. 365 dias por ano. Então, nós nos preparamos todo dia. O Sérgio bem falou, a entrada e a saída de um navio é uma atividade muito complexa. Sabe? Aquela passagem do navio bucolicamente ali na ponta da praia é muito linda e tal, mas tem uma engrenagem tão complexa ali que envolve desde o navio antes de chegar até o navio depois que sai. Tem tantas pessoas e sistemas envolvidos que realmente a gente tem que estar todo dia preparado, estudando, se preparando para que a coisa corra da melhor maneira possível e é o que tem sido feito até hoje. A gente ouve a praticagem falando em qualificação, em investimento em qualificação. Mas de nada adianta se a gente não tiver uma infraestrutura bem pensada,
é uma infraestrutura bem montada, porque a gente não vai conseguir, se a gente não resolver os nossos problemas, e você disse 2030, a gente está dizendo daqui 12 anos, e quando a gente pensa 12 anos, é curtíssimo prazo. A gente não está falando de médio prazo. E, Nathalie, não estou dizendo que nós temos que estar com isso pronto 2030, não. Nós temos que estar pronto agora. Exato. Esses navios maiores, de 14 mil TEUs, eles virão, sim, para a costa brasileira. E se não vierem para Santos, eles vão para outros portos. E outros portos vão ocupar a função de hub, e se Santos perder isso é perda para todos nós. Agora, uma coisa que é importante também destacar é que esse tema e um evento como esse tem que ser analisado e tratado de maneira racional, sem emoções. Por exemplo, vi muita gente dizendo um absurdo porque as balsas ainda estão lá. Não é culpa da balsa e não é culpa do navio. Nós temos que analisar o cenário como um todo. E também não podemos nos esquecer de que as balsas somente não estarão mais lá se for possível fazer uma ligação seca na ponta da praia. Quando o governo do estado decidiu fazer a ligação seca no meio do canal, ali na bacia do Macuco, nós na época dissemos e protestamos contra isso, porque todos os estudos técnicos já diziam que a única solução de acabar com o sistema de balsa é que a ligação seca seja na ponta da praia. Se não for possível implantar um túnel e uma ponte ali, a lógica dos estudos é que esta ligação seja na entrada da cidade para tirar o trânsito pesado do município. E isto significa que as balsas não poderão ser interrompidas, vai diminuir o fluxo. Para finalizar isso não é novidade de ninguém. No livro de Prestes Maia, de 1950, ele já dizia que o sistema de balsa Santos-Guarujá ele deve ser transformado num instrumento turístico e que é impossível acabar com ele. Exato. Como muitos portos do mundo até hoje ainda têm sistemas de balsas. Exatamente. Então, nós não podemos tratar isso com emoção e dizer, a balsa é a culpada. A balsa não é culpada de nada, não. Até porque mesmo com a ligação seca, ela vai e deve continuar existindo. Se a ligação seca for lá na entrada da cidade ou em qualquer outro local que não seja na ponta da praia, não tem como acabar com balsa. Ponto. Então, e não é esse o problema. Para isso existem regras de navegabilidade, existem canais portuários com tráfego muito mais intenso do que o nosso. Agora, para isso tem que cumprir regra. Tem a autoridade marítima que fiscaliza, deve fiscalizar. É inadequado a gente ficar achando que é normal alguém com uma prancha de stand-up querer ficar ali fazendo fotografia do lado de grandes navios. Isto sim é uma sinalização de um evento trágico que pode acontecer a qualquer momento. É contra essas irresponsabilidades que nós precisamos trabalhar. Sérgio, quando a gente viu na reportagem, a repórter disse que está em discussão um sistema embrionário ainda de uma melhora na sinalização. Isso resolve? A sinalização, ela é importante? Sinalização e procedimentos de navegabilidade e de navegação devem atender a regras, procedimentos e normas. Nós temos bastante normas, né? A Marinha, através das normãs, regulamenta isto, junto com a autoridade portuária, com o VTMS, e nós vamos melhorar o sistema. Agora, se houver normas e não houver fiscalização e punibilidade, não adianta nada, não é? Muita gente fala do trânsito, que o país tal é mais ou menos educado. As populações no mundo inteiro são mais ou menos educadas em função da punibilidade. Ao longo do tempo, isso passa a ser algo tradicional. Ninguém desrespeita determinadas regras porque sabe que tem punição e isso vira uma coisa normal. Então, nós precisamos de que todos estejam conscientes com relação a cumprir regramentos e que haja fiscalização e punibilidade. Com 2 das 3 balsas paradas por conta do acidente, o prefeito do Guarujá, no encontro, chegou a sugerir que a armadora do navio substituísse essas embarcações. Isso é possível? Isso é... Eu acho que o armador tinha que estar aqui para responder essa pergunta. Existe alguma brecha, alguma permissão nesse sentido?
Não, vamos lá. Primeiro, o serviço de balsa, ele é uma concessão, né? Ele é da Dersa, é administrado por uma concessionária e por isso tem legislação e regramento. Com relação o Nilson disse bem, nós não podemos falar pelo armador. Agora, não dá para a gente dizer que a responsabilidade é do navio, isso vai ter que se avaliar. O importante é que a Dersa, o mais rapidamente possível, possa fazer a recuperação, pelo que vimos nas fotos e tal. Não existe danos de monta, não é? Que inviabilizem totalmente a operação. Então, acredito que isso será solucionado num tempo adequado. Nilson, quando você falou que todos os profissionais da praticagem passam por cursos específicos nos Estados Unidos, esses cursos, eles trazem o que há de mais tecnológico para que eles possam receber esses navios maiores? Sim, sem dúvida. Nós estamos indo num centro de treinamento que existe nos Estados Unidos, específico para esses navios de 366 metros, com 50 e alguma coisa de boca. Navios que a gente chama de os 14 mil teus. Né? Muda muito? Muda de muito. 333 para 366? O tamanho que a gente tem aqui em Santos, o máximo, como esse da Hapag Lloyd que chegou em Santos, a gente vai aumentar o número de teus em 40%. Passa de 10 mil para 14 mil. Né? Por aí você vê. Para nós, para a minha atividade especificamente, muda tudo completamente. O deslocamento dele, o peso que nós temos para transportar nesse canal estreito e sinuoso que a gente tem na entrada de Santos, pelo menos, ele aumenta em cerca de 50%. Ele vai de 100 mil toneladas para 150, 160 mil toneladas. Então, proporcionalmente, tudo muito maior, sabe? É tudo muito mais delicado, porém nós estamos buscando realmente nos aprimorar, nos adaptar e nos preparar para que isso seja viável em Santos, com certeza. Hoje, quantos práticos, quando um navio entra no canal, quantos práticos fazem o trabalho de manobra? Isso é interessante. Especificamente para esses navios, como chamá-los de grande porte? Hoje existe uma legislação específica que, através de estudos que foram feitos, que eu inclusive participei também no centro de treinamento da USP, lá, esse mesmo que está mostrando esses estudos da CODESP, e com assessoria, inclusive, de práticos que estavam sendo os assessores desse estudo por parte de uma outra entidade, práticos da Europa. Definiu-se que, devido à boca do navio, devido às dimensões dele, um segundo prático seria importante para auxiliar o prático efetivamente da manobra. E eu vou ressaltar aqui que nessa situação específica do acidente, o segundo prático foi extremamente importante, ele conseguiu ter tempo e liberdade para que o primeiro prático cuidasse das situações de emergência, tipo controlar o navio que estava descontrolado naquele momento, ele pudesse ter liberdade e concentração suficiente para isso, enquanto o segundo prático tomava as outras medidas. Ele alertou as balsas: olha, pode acontecer um acidente, evacuem. As balsas estavam vazias por conta disso, tá? Porque foi possível avisar com antecedência. Existe um segundo profissional lá, também atento à manobra, auxiliando o primeiro profissional para que tudo corresse bem. Por isso que eu volto a falar, a tragédia poderia ter sido muito maior. Não vamos chamar isso de tragédia, realmente foi um acidente, foi uma infelicidade. Eu acho que não foi bom para a balsa, não foi bom para o armador, não foi bom para ninguém. Porém, serve de lição, como o Sérgio falou, vamos fazer disso daqui um aprendizado para que a gente possa evoluir. Com esses navios maiores, você acredita que 2 práticos sejam suficientes? Não, sim. Com certeza. 2 são já suficientes. Além do segundo prático, além de ele estar ali presencialmente para colaborar, nós levamos também equipamentos de ponta que são chamados PPUs, são Portable Pilot Units, que nos dão com precisão o posicionamento do navio em relação às margens, em relação aos outros navios. É um equipamento muito específico, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tudo isso é levado em consideração. A gente investe nisso justamente para buscar a maior eficiência, não só do lado da segurança, que é o nosso pilar, o nosso foco, mas de otimizar, entendeu? Porque a gente também não pode só ficar pensando na segurança sem pensar realmente na atividade econômica em si. Para a gente encerrar a questão da dragagem, eu não posso deixar de te perguntar com relação à decisão do governo de não transformar, de fazer concessão e não condomínio. Isso foi bastante frustrante, né? Nathalie, essa questão da dragagem, eu tenho dito em alguns locais, queria repetir aqui, que ela é consequência, não é causa. Sim. O que nós precisamos, e aproveitar inclusive esse momento aí que nós vamos entrar em eleições para o novo presidente da República, nós vamos rediscutir o modelo portuário brasileiro.
Nós temos hoje um modelo portuário anacrônico, esquizofrênico, arcaico. Fruto de um... Não, ele não é nem arcaico, ele é arcaico por algumas coisas, como você tem razão, porque esta lei que a dona Dilma colocou por uma medida provisória, ela retrocedeu a algumas coisas antes da década de 90, não é? E implantou um modelo que não existe em nenhum país do mundo, maluco, para dizer de maneira mais simples. Então, ele, por um lado, é um modelo que dá plena força e liberdade para a iniciativa privada, e isso está adequado, nos chamados TUPs, que na verdade não é TUP, é porto privado, está muito adequado ali, só que para dentro do porto, ele andou para trás. A iniciativa privada não tem atuação nenhuma, perdeu espaço, a cidade não tem mais atuação nenhuma, a comunidade não tem mais atuação nenhuma, tudo foi transferido para decisões em Brasília e temos um modelo, então, que não consegue atender, centralizador, estatizante e que não atende às necessidades de competitividade do porto. Então, a dragagem é consequência disso, não é? Porque esse modelo, que é o chamado landlord, funciona no mundo inteiro. Aqui não funciona por quê? Principalmente centralização e politização das administrações. Mas me permite só, se eu tiver um minutinho, dar um gancho ainda sobre os navios maiores que virão. Além de todas essas questões de profundidade, largura de canal, também tem as questões das amarrações, os cabeamentos, os cabeços dos navios. Navios maiores passando no canal, há um deslocamento maior de massa, não é? A hidrodinâmica muda completamente. Tudo isso está sendo estudado, sendo revisado, porque nós precisamos, nesse momento, em conjunto com os técnicos de praticagem, autoridade marítima e portuária, definir os novos procedimentos. A gente consegue mudar este modelo, como você colocou? A gente vive um momento muito importante politicamente e que é a oportunidade da gente rever essa política portuária que está implantada. É possível mudar isso em curto prazo, Sérgio, ou não? Isso só vai mudar no momento em que a comunidade que está diretamente envolvida nisso entender que isso é importante e que precisa se posicionar. Por isso que eu valorizo, eu já disse para você da outra vez, o programa como o seu, que traz o tema aqui. Infelizmente, parece que a população da nossa cidade, da nossa... Não é? Essa relação porto-cidade, ela é muito não saudável. Hoje não existe. A relação anterior, ela fomentava essa relação. E o principal ambiente de debate da relação cidade-porto era o CAP, o Conselho de Autoridade Portuária, onde os temas estratégicos eram debatidos e deliberados por quem está na região, por todos os envolvidos. Então, é o momento, sim, de trazermos à tona, mas precisamos que a população se envolva. E isso acontecerá se os formadores de opinião, e aí é responsabilidade dos gestores públicos, das entidades, se posicionarem. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando sobre os assuntos que movimentam o setor portuário. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e vamos falar agora de uma reforma que custou quase 15 milhões de reais e não foi concluída. 4 anos depois, o estádio municipal do Guarujá, onde a seleção da Bósnia treinou na Copa do Mundo, está interditado. Na porta o aviso: o estádio não pode funcionar. Ordem da Justiça. O gramado recebe os cuidados necessários, mas toda a estrutura está parada. Sala de musculação, hidroterapia, fisioterapia, nada funciona. O secretário de Esportes de Guarujá explica o que está acontecendo. As obras aqui não se acabaram, a obra está ainda no convênio do DAD, desde a Copa do Mundo. Esse convênio estava suspenso por algumas irregularidades, ou com suspeita de irregularidades. Nós conseguimos reatar o mês passado o convênio, só que essa reatação no convênio se deu num momento que não tinha orçamento previsto para terminar a obra do Estado de São Paulo. Então, sem ter orçamento, não conseguimos botar essa obra para acabar. O estádio já foi utilizado na Copa de 2014 pela seleção da Bósnia, que treinou aqui. Para que isso acontecesse, foram investidos quase 15 milhões de reais na reforma. Depois o local ficou sem uso. A interdição já dura 1 ano. Os principais pontos que levaram a essa situação foram
a falta de estrutura de acessibilidade, para-raios e o laudo dos bombeiros, o AVCB. Os para-raios foram instalados. Há rampa de acesso e área reservada para deficientes. O secretário afirma que tem o AVCB. Ele não entende por que não pode abrir os portões do estádio. Nós tivemos o AVCB do bombeiro, que é o lado principal, que é todo o combate de vento, de emergência, saídas, e inclusive o para-raio é dentro do próprio laudo do bombeiro. Ficou faltando algo de acessibilidade, mas algo que vocês filmaram e viram que a acessibilidade, é lógico que se você for ver não está completa como diz a lei, mas já está num padrão aceitável para fazer um termo de acordo e quando o final da obra entregar toda essa acessibilidade pronta. Com o estádio interditado, perde toda a sociedade, porque o clube era usado para a comunidade vir aqui e praticar outros esportes. Mas o mais prejudicado nessa história toda é o ADG. O clube deixou de jogar aqui. Com isso, perdeu patrocinadores e corre o risco até de deixar o campeonato. O vice-presidente do clube explica que com essa situação não pôde jogar 3 partidas aqui e perdeu por WO. Sem entrar em campo, perdeu patrocinadores. A situação que era boa ficou péssima. O estádio em si, ele era um chamariz, né, para as pessoas acreditarem no projeto. E o fato do WO também complicou muito, porque cria uma imagem ruim para a marca, né, que está apoiando, para o empresário, para o investidor, né? Então a gente acabou perdendo 8 patrocínios que sustentavam todo o nosso projeto. Daqui para frente, o que você projeta? Passar o chapéu, né? Vamos passar o chapéu, contar com os amigos de verdade, com as pessoas que podem nos ajudar. E como a gente já falou na reportagem, a população está perdendo. Uma por pagar imposto e ser enfiado aqui e outra por não estar usando um prédio que a gente poderia atender hoje cerca de 1.000 pessoas por dia, parado com um gasto mensal aqui de cerca de R$80 mil entre serviços, obras, manutenção, estão vindo cortar o campo, gasto, água, luz. Então é uma coisa que está sendo muito mais caro para a sociedade manter isso parado do que botar em execução. E tá mesmo, R$80 mil por mês só de custeio para uma estrutura que não recebe e não proporciona absolutamente nada à população. Nossa produção entrou em contato com o Ministério Público, que não quis gravar entrevista sobre a interdição. Em nota, o MP informou que uma vistoria no mês passado constatou que, abre aspas, as adaptações executadas no estádio municipal Antônio Fernandes não sanaram irregularidades apontadas anteriormente. Fecha aspas. O MP informou ainda que a coleta de informações no processo já foi encerrada e que agora aguarda as alegações finais da Prefeitura. Enquanto isso, a população segue pagando uma conta altíssima. E voltamos com os nossos convidados. Hoje participam do Agenda do Porto o presidente da Praticagem de São Paulo, Nilson Ferreira dos Santos, e Sérgio Aquino, consultor portuário. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Sérgio, no bloco passado nós falamos por algumas vezes do VTMS. Primeiro, para quem está em casa entender o que é o VTMS, e a minha pergunta, um porto como o Porto de Santos não ter esse sistema implantado, tem alguma justificativa plausível? A sigla hoje já evoluiu e é VTMSI, né, que ela integra todo o sistema de tecnologia de informação. Não se justifica o maior porto do hemisfério sul não ter isso até hoje. De maneira mais simplista, esse equipamento, esse sistema, é como se fosse a torre de comando de um aeroporto, onde tudo que está acontecendo em termos do sistema de espelho d'água na infraestrutura do porto aparece, é controlado, as informações das operações são registradas e trocadas as informações tanto da administração do porto, com a praticagem, como com as outras autoridades intervenientes no sistema, facilita muito a programação, a entrada e saída de navios, reduz o tempo de perda, não é? Porque é muito importante que os berços de atracação sejam otimizados. Está saindo um navio, já deve entrar outro o mais rapidamente possível. Eu diria para você, é vergonhoso o maior porto do hemisfério sul, o maior porto do Brasil, não estar com isso ainda em funcionamento, quando outros portos no país já o estão. Está em fase de implantação, né?
A Codesp ela inclusive trouxe especialistas. O presidente Alex tem feito um esforço, ainda ontem apresentou um dos profissionais que ele trouxe da Marinha para a Codesp para poder viabilizar e implementar o sistema. Nós precisamos que isso seja aplicado o mais rapidamente possível, juntamente com todas as normas e revisões de procedimentos com relação como já comentamos, com critérios e modalidades de atracação, com os fluxos de entrada e saída e critérios de amarração. É muito importante, quando a gente fala de amarração, que seja feito um inventário nos cabeços, que são aqueles equipamentos onde os cabos são fixados no Porto de Santos, para ter certeza que todos estão apropriados. O Porto de Santos ainda tem cabeços antigos, não são cabeços separados por cabos. Os cabos ficam em muitos momentos nos mesmos cabeços, tracionados, um prendendo o outro. Então, isso é um tema que precisa de uma atenção especial. Na outra ponta, a praticagem investe e muito em tecnologia. O Centro de Controle da Praticagem pode ser tido como um exemplo, né, Nilson? A gente busca sempre trazer o que há de mais moderno, o que há de mais útil para a atividade. Nós estamos lá muito bem equipados. O Sérgio tem razão em relação à autoridade portuária que, por dever até de ofício, ela tem que estar equipada também. Claro. Mas nós fazemos a nossa parte. A gente tem quase que um VTS lá instalado. Eu digo quase porque tecnicamente não se enquadra nessa categoria, uma questão mais complexa, mas a gente já atende essa demanda a contento, né? O sistema da Codesp vai se complementar a isso, a gente está apoiando e dando nossa assessoria no que diz respeito. Qual é a importância dessa comunicação integrada quando a gente fala de grandes navios, por exemplo? Comunicação é tudo, né? Acabei de citar o exemplo que o profissional da manobra conseguiu se comunicar com as balsas e evitou um mal maior no caso específico daquele acidente. Comunicação é tudo, sabe? A integração dos players envolvidos na atividade na indústria portuária ela é extremamente importante e vai, como o Sérgio falou, otimizar todo o sistema. Todos os processos. Fazendo benefício para todos. E isso impacta, inclusive, no tempo de desembaraço de carga. Impacta em tudo, na redução de custos e, portanto, na competitividade do país no comércio exterior. Quando se diz, por exemplo, que vai se partir de navios de 10 mil TEUs para navios de 14 mil, significa que cada TEUs, os containers, a unidade de container de 20 pés, significa que cada container vai custar mais, o frete dele vai custar mais barato. De maneira simplista, a gente sempre usa um exemplo de um táxi. Sim. Né? Vamos supor que são 4 amigos, 3 amigos se juntam para ir para um lugar e vão rachar o táxi. Se aquele táxi custar R$40, será R$40 dividido por 3. Se forem 4 amigos, né, serão R$40 dividido por 4. Sim. Então, quanto mais você aumenta a capacidade, e não é só de container, a gente fala de container, mas aumenta-se muito a capacidade dos grãos, não é? Sim. O Brasil hoje é o maior exportador mundial de grãos. O Brasil tem tecnologia. A gente tem que valorizar muito isso. Parece que às vezes nós somos só produtores de grãos, isso é um... Somos só agronegócio. É um subnível de país. Não, o Brasil tem muita tecnologia embarcada nessa operação do agronegócio, na operação do agronegócio. O Brasil é extremamente competitivo nisso e também precisamos ter uma clareza. Tem países no mundo que não adianta dizer que a gente não vai mais exportar grãos, nós só vamos exportar farelo e soja e óleo e outras coisas, porque esses países não compram isso. Eles vão comprar grão. Sim. Então, a operação de grãos também vai ser muito beneficiada com o aumento da capacidade dos navios que podem e que poderão vir a operar no Porto de Santos. Essa semana, a Arbitra promoveu um seminário, um encontro, onde foi discutido a implantação do Acordo de Facilitação do Comércio. Isso. O que é esse acordo e que forma esse acordo impacta e como esse acordo impacta no Porto de Santos? Olha, eu estou lá na FENOP, a Federação Nacional das Empresas de Operação Portuária, não é? É a federação que representa o segmento empresarial. A FENOP participa desse acordo de facilitação.
É um acordo mobilizado pela Organização Mundial do Comércio para que os países quebrem as chamadas barreiras alfandegárias ao livre comércio, porque tem muitos países que, não, os impostos de importação são mais baixos, mas são criadas barreiras artificiais através de engessamentos de regramento do sistema aduaneiro. E o Brasil, ele é signatário, assinou, ele tem compromissos, existe uma agenda de metas que ele precisa cumprir, e o Brasil inovou em relação a outros países. Ele criou um comitê empresarial que fala com o comitê de governo, e a FENOP faz parte desse comitê empresarial. Nós temos, já realizamos 3 reuniões, esse acordo já realizou 3 reuniões em Brasília com agendas. Nós, inclusive, propusemos alguns temas e foi muito importante essa iniciativa da Arbitrar, que participa também lá, de trazer informações, atualizações para a nossa comunidade. A Arbitrar tem uma atuação muito forte no comércio exterior, nos sistemas aduaneiros. E essa atuação integrada das entidades, então a FENOP na parte de operação portuária e a Arbitrar na parte de controles aduaneiros, isso traz um efeito muito positivo de competitividade para o porto. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala um pouquinho da profissão de prático e muitos outros assuntos. Até já, não sai daí. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje participam do Agenda do Porto o presidente da Praticagem de São Paulo, Nilson Ferreira dos Santos, e Sérgio Aquino, consultor portuário. Ainda dá tempo de você interagir conosco pelo nosso WhatsApp que está aí na tela e pela nossa fanpage, onde o programa está sendo transmitido simultaneamente ao vivo. Nilson, o que precisa ter, qual a qualificação e formação que precisa ter a pessoa que pretende ser um prático? Ou que quer ser? É uma pergunta esclarecedora, né? Ser brasileiro nato, existe a Marinha, ela faz essa seleção, né? Ela faz que conduz os processos seletivos. Então está tudo lá no site da DPC e tudo. Eu vou falar em poucas palavras, que eu também não sei todos os requisitos, mas é ser brasileiro nato, formação superior e, enfim, tem um pequeno tem uma qualificação marítima aí que eu não sei exatamente que é básica, não é nada profissionalizante, e estudar um pouco, aguardar o processo seletivo e prestar o processo seletivo que é aberto a toda a população. Hoje, quantos práticos existem na praticagem aqui em Santos? Aqui em Santos nós somos 70 profissionais atualmente. Quantos homens e quantas mulheres? No universo 70 nós temos 2 mulheres. Só? Por que tão pouco? Não tem motivo qualquer, não. A profissão é aberta a qualquer sexo, qualquer gênero. Eu acho que é uma questão de, sei lá, você que poderia explicar melhor por que as mulheres não estão. Será que é falta não sei, de interesse, será? Talvez, eu acho que, eu não sei te explicar, mas a profissão está aberta. Não há uma restrição? Não, absolutamente, não há restrição. Sérgio, portos que são fortes no mundo inteiro precisam de uma praticagem forte? Precisa. O primeiro destacar que o Nilson, ele foi, acho que um pouco bondoso dizer que precisa estudar um pouco. Não é. Precisa estudar bastante, né? Porque os processos seletivos realmente exigem conhecimento, exigem uma série de atribuições. Não é? A praticagem é uma atividade extremamente importante no sistema de navegação, sistema portuário, existe no mundo inteiro. Talvez o que se possa avaliar se o regramento do Brasil precisa talvez ser revisto, né? Existem países onde o prático ele é uma opção dependendo do navio que vai lá. Se é um navio que já tem tradição naquele porto, o comandante pode optar em requerer prático ou não. No Brasil há uma obrigatoriedade. Esse é um tema que precisa ser analisado. Não estou aqui dizendo que ele é dispensável, não, mas esse é um tema que talvez tenha que ser debatido, não é? Com relação a custos, é um tema também que sempre se coloca,
mas que precisa haver diálogo e definir critérios. Nós não podemos dizer se uma coisa é cara ou barata sem analisar o contexto como um todo. Agora, é uma atividade extremamente importante, em especial num porto como o de Santos, que tem um canal sinuoso, um canal com tráfego intenso, desregrado em algumas coisas de utilização, às vezes inadequada por outras atividades que precisam ser regradas, mas a atividade de praticagem é uma atividade extremamente importante mundialmente. Não dá para menosprezar, né, Nilson? Não. Nem subdimensionar também, né? Não dá. A atividade ela é importante, ela é necessária. A população ela pode dormir sossegada porque existe um profissional cuidando da segurança dos navios que entrada e saída. Pra você ter uma ideia, de 2009 para cá, foram cerca de 100 mil manobras de navio no Porto de Santos, 107 mil alguma coisa. Nossa. Eu trouxe esses dados até para ilustrar um pouco o seu programa. 2009 para cá é um universo de mais ou menos 10 anos. Nesse período, naquela região especificamente do ferryboat, que é uma curva ali, né? Por isso que acontecem mais ali, por ser uma curva. O navio, quando tem um incidente numa reta, ele tende a seguir a linha reta e você tem tempo e espaço para consertar qualquer problema. Numa curva, o navio vai pela tangente, o espaço é menor, o tempo é menor, Então, nesse período aí que eu falei de 2009 para cá, incidentes ali naquela região das balsas foram 4. Em 107 mil manobras? Em 107 mil manobras. Dessas 107 mil manobras, mais ou menos 3.200 são de navios desses que a gente está considerando grande porte, acima de 100 mil toneladas, né? Eu diria que para Santos, o navio acima de 80 mil toneladas já seria de grande porte, dado as condições geográficas que a gente tem. Mas vamos chutar um pouquinho mais para 100 mil toneladas. São 3.200 manobras. E dessas 4 incidentes que aconteceram em 10 anos, só um envolveu um navio desses de grande porte. Isso prova estatisticamente que o navio é viável, que ele está seguro de vir a Santos e que as próximas gerações também estarão seguras de vir a Santos. Sem dúvida nenhuma. Queria voltar a falar um pouquinho do evento da Arbitrar, que eu acho que a gente não pode falar de um acordo de facilitação se a gente não pensa no que precisa ser feito para que esse acordo seja implementado. Quais são os desafios? Bem, o Brasil é um país complexo, é um país que, muito embora se fala que é de economia de mercado, é um país ainda com um certo fator de estatizante muito forte, né? Nós temos que rever procedimentos de controle de comércio exterior. Essa é a essência do acordo de facilitação. A alfândega, a Receita Federal em Brasília, está fazendo um esforço muito grande para mudar o sistema de desembaraço de cargas. Esse talvez seja o carro-chefe da revisão do sistema. Diferentemente dos países do mundo, o Brasil ainda, as cargas são descarregadas sem estarem desembaraçadas, não é? O que é desembaraçado? Sem estar nacionalizadas. A grande maioria dos países do mundo, a carga, quando chega 24 horas antes do navio atracar, já se sabe, por exemplo, desculpe falar do container, que é o grande exemplo disso, na grande maioria dos países do mundo, 24 horas antes, o navio já sabe quais os containers que serão segregados para passar por processo de fiscalização aduaneira, quer seja fiscalização só documental ou física e ambas, né? Então, a carga já vem desembaraçada e a autoridade aduaneira embaraça, entre aspas, aquela parcela que ela quer fiscalizar. Isso é no mundo inteiro, no Brasil não. No Brasil a carga toda é descarregada e depois é feito o processo aduaneiro. E aí sorteia lá no sistema, né? É um sistema que parametriza e diz se é canal verde, vermelho, amarelo, cinza, azul. Tem um monte de cores, tá? Mas quase um arco-íris. Exato. Mas para o espectador entender, o canal verde, a carga, depois que está descarregada, a aduana diz, pode desembaraçar. Está desembaraçada? Não. Porque ainda entra num processo e o agente aduaneiro, o fiscal, tem poder de mudar. No mundo inteiro esse poder não existe. O agente fiscal lá fora, para ele mudar a categoria, ele tem que justificar de maneira muito forte, ele tem que ter indícios. Ou seja,
A gente está na contramão do mundo. Exato. Então, ó, o verde liberou, o amarelo é fiscalização documental apenas e o vermelho é documental e física. O cinza, aí é tudo isso e ainda discutir o valor da mercadoria. O azul é um sistema especial de trânsito aduaneiro. Tá? Então, isso com esse novo sistema que é o chamado Ciscargas, vai mudar isso. A carga já descarregará dizendo quem é que vai passar por processo de fiscalização e quem não. Há uma resistência muito grande do sistema aduaneiro brasileiro, sim, da organização pública contra isso. Fala, isso vai aumentar contrabando e tal. Não, não aumenta não. No mundo inteiro, a autoridade aduaneira vai controlar o sistema e não a carga. Ele vai, quem é que está importando isso daqui? Vamos lá verificar se realmente isso é assim, né? Vamos ver se esse container não está trazendo outras coisas, vamos ver lá na empresa que está realizando isso. Então, é um serviço de inteligência e não necessariamente um serviço de verificação física. Então, esse processo, esse acordo internacional que o Brasil está participando é muito importante. Agora, isto não é só isso que vai resolver a competitividade do Brasil. Nós precisamos melhorar nossa competitividade, sim, industrial. Sim. O Brasil não é competitivo em termos de produtividade. Nós ainda estamos muito atrás de muitos países em produtividade por homem-hora trabalhada no país. E se nós não resolvermos isso, nós continuaremos perdendo competitividade no segmento industrial, que é muito importante. E a gente não pode esquecer que a gente vive a 4ª revolução industrial, né? A tecnologia é um caminho sem volta. Das coisas, não é? Internet sistemas, das coisas, inteligência. Nós ainda não conseguimos ser competitivos no nível 3, não é? E agora nós temos que resolver o nível 3, nós já temos que ir no nível 4. E isso é muito importante. O país, eu acho que nós vamos ter que agora, nessa nova fase política e com as eleições, nós temos que discutir seriamente o futuro do país. Nós temos que resolver problemas políticos, problemas institucionais, mas problemas estruturais. O país não tem política industrial e o país não tem planejamento estratégico de Estado. Nós, no Brasil, só temos planos de governo e a grande maioria dos ditos planos de governo não são planos de governo, são listas de obras. E é por isso que o país fica eternamente patinando, porque a gente não sabe para onde quer ir e, portanto, não tem como avaliar se está navegando corretamente dentro da rota, né, Nilson? Ou se saiu da rota. A gente está quase saindo da rota. Se a gente não refizer esse caminho, a gente tem muito a perder. Isso que o Sérgio falou, eu tenho informação que tem portos onde a carga, depois que o navio ataca, 2 horas depois, está na mão do dono da carga. Sim. Hoje aqui são quantos dias? Não vamos entrar nesse detalhe. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nilson, eu queria muito te agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco, de falar com a comunidade, de dar as informações, porque é aquilo que você falou. As pessoas muitas vezes acham que é uma atividade simples, quando, na verdade, é uma estrutura muito complexa. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigado, nós que agradecemos. Eu espero ter sido útil, não só para o programa, para os seus espectadores. Tá bom? E estamos abertos aí. Quando você quiser, a gente volta. Muito obrigada. Sérgio, obrigado pela aula mais uma vez. É sempre um prazer ter você aqui na bancada. Eu aprendo muito. Para mim, você é uma das referências quando a gente fala em porto, em situações portuárias, em Cais Santista. Você é um profundo conhecedor e, mais importante, defende que a comunidade precisa se apropriar do que representa o porto para a nossa região. Muito obrigada. Obrigado, Nilson, pelas bondosas palavras. E a gente conta a história mais porque é mais velho, tem mais cabelos brancos, né? E é muito bom estar aqui, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição quando a gente consegue ajustar a agenda. Bom estar aqui também com o Nilson, porque mostra que a praticar, antigamente só achava que era coisa dos velhinhos, né? E é bom um rapaz mais novo assim, também mostrando e falando da necessidade de conhecimento técnico. Muito obrigado pela oportunidade. Só antes de encerrar, você sai daqui e vai para onde? Daqui direto para o aeroporto, que tem uma reunião na Marinha, lá na Diretoria de Portos e Costas, lá na Marinha, no Rio de Janeiro. Vai falar do quê? Vamos falar de uma série de temas, inclusive de navegabilidade no porto e de treinamento. O que é mais importante? Qualificação.
O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto na segunda-feira. Bom fim de semana. Feliz Dia das Mães. Tchau.